agora nós temos uma grande surpresa para você. Olha só, qual seria o melhor tipo de seguro de vida? Será que tem mais que um? Essa resposta eu preciso perguntar para uma especialista. Marina Mota sabe tudo sobre seguro de vida. Você de novo aqui. Gente, vocês estão acompanhando, né? olha, nós estamos acompanhando a esse série. episódio aqui, essa série vai bombar e a gente sabe disso, quanto é importante. Que legal falar com você. Sabe por quê? Obrigada, Porque amigo. você traz com leveza um tema tão, às vezes, difícil, né? Falar de Sim. morte, falar de rupturas, né? Puxa, mas é tão gostoso quando a gente tem o amparo. O dinheiro serve para isso, gente. Sim. Dinheiro é meio, dinheiro não é o mais importante, mas ele é tão relevante na hora que a gente precisa. E na hora que a gente necessita disso, nós temos instrumentos como seguro de vida, seguro Perfeito. vida, enfim. Queria agora saber o seguinte, agora é a pergunta da vez. Qual seria o melhor seguro? Bom, eu não tenho como começar isso sem falar que cada pessoa é uma pessoa diferente, com uma estrutura de vida diferente, com características não só físicas, não só de saúde, que isso é primordial, né? A gente tem um apelo muito grande para o instrumento de seguro de vida, que é você contratar seguro de vida enquanto você está bem de saúde. Porque existem produtos financeiros a rodo no mercado e que talvez as pessoas mais milionárias pudessem comprar todos eles. Só que o único que precisa de uma moeda adicional é o seguro de vida. Porque se eu não tiver com uma saúde Bacana. boa, né? Se eu não tiver um histórico familiar também com uma saúde boa, vou dar uns exemplos aqui depois pra gente, eu não consigo contratar. Então, quando a pessoa vai postergando a decisão de ter, eu sempre falo, cara, você tá bem de saúde? É o momento exato de você contratar. A gente tem três, antes até mesmo de eu falar dos produtos em si, né? Dos tipos de seguro, que são bem diferentes, a gente tem três pilares muito interessantes na contratação do seguro. O primeiro deles é a saúde, ela tem que estar dentro, né, de um patamar onde a seguradora tem apetite para comprar o seu risco, tem risco que está além do apetite da seguradora, então essa pessoa precisa ser descartada. E eu falo isso com muito carinho, porque no seguro de banco, já linkando com a sua pergunta, talvez essa pessoa conseguisse contratar. Só que na hora que ela mais precisa, o banco tem a possibilidade de negar o pagamento do seguro. Então eu prefiro negar o cliente na entrada, né, dizendo para ele ser transparente, falar, olha, infelizmente a gente não consegue comprar o seu risco, do que fazer com que ele pague por muitos e muitos anos e no momento da necessidade, no momento onde a família conta com aquele recurso, a gente não ter. E geralmente as pessoas pensam no seguro depois que está lá com mais idade, né? Certo. E na verdade deve ser o contrário. Logo na sua iniciação ali da sua área produtiva da sua vida, é um momento, né? Você tá pleno, né? Sim. Saúde, força total, já tá construindo família. Olha a importância de um seguro na construção, Sim. da iniciação da vida profissional dessa pessoa. E não só isso, se acontece alguma coisa com ela de forma precoce, ela tem muitos anos para que ela realmente fale, poxa, quanto recurso financeiro eu preciso para uma pessoa que tem 20 anos e que não necessariamente é a morte, às vezes é um processo de invalidez, diferentemente de uma pessoa que está com 60, mais próximo, talvez, de uma passagem de bastão. Claro, e uma coisa importante, você pode falar assim, não, mas Reinaldo, eu moro solo, tranquilo. Você tem filhos? Não, não tenho filhos. Mas você tem mãe e pai? Ah, tem. Mãe e pai, tem um avô, uma avó, tá. Quem sustenta eles hoje? Ah, eles têm vida própria e tal, mas eles vão envelhecer. E você precisa pensar. Se você é provedor de alguma forma, se você atende qualquer deficiência desta sua família, Sim. por favor, faça o seguro. Agora. Sim. Por quê? Porque se você faltar, vai faltar para aqueles que você ama. E posso até colocar um detalhe? Se esse jovem, né? Quando eu contratei o seguro de vida, eu contei para vocês lá no primeiro episódio, eu contratei pensando estrategicamente, não só na minha avó, mas o meu grande receio era, se acontecer alguma coisa comigo, quem cuida de mim? Se você é jovem, tem seu pai e tua mãe, eles já estão numa idade mais avançada, qual o seu peso num processo de invalidez dentro dessa estrutura familiar? Quem que vai cuidar de você? Os seus recursos, eles são suficientes para manter seu padrão de vida, sua dignidade? Né? A gente não quer falar sobre empurrar uma cadeira de roda, mas por quanto tempo seus pais empurrariam
sendo que a idade deles é mais avançada que a sua? É difícil pensar nisso, mas a gente é adulto, e adulto, né, precisa ter conversas difíceis também. Eu vejo muitas pessoas falando assim, os pais às vezes falam assim, não, agora já criei meus filhos, é um problema deles, não tenho mais nada com isso, cada um no seu papel, mas nós, como pais, né, avós, devemos alertar nossos jovens. Sim. Porque muitas vezes a gente só pensou do ambiente daqui para, né, de nós para eles. Sim. Mas é preciso startar essa informação para eles, para que eles entendam que se amanhã nós pais estivermos em uma situação difícil, quem vai arcar com isso serão os filhos. Sim. Acho que é muito importante essa reciprocidade, né? Não só daquele mais velho para o mais novo, mas também do mais novo para aqueles que são mais velhos. Eu concordo 100% em tudo que você falou. E quando a gente estuda comportamento humano, né, que além da gente trabalhar com essa consciência de levar o produto, trabalhar com vendas, capacitação, a gente vende para pessoas. E obviamente não é um assunto muito gostoso, né, de falar. Quando a gente pensa em dois pilares que se invertem, a gente estava até conversando sobre isso, mas um pai, ele nunca está preparado para perder um filho. Nunca. Hoje eu tô com um bebê de 9 meses, meu Deus, não dá pra cogitar. E aí essa relação, ela fica um pouco mais leve quando as pessoas vão ficando mais velhas. Porque já se pensa, né? Eu vou fazer uma piada aqui, mas só pra dar uma quebrada. Minha avó tá com 98 anos e eu fui visitá-la esse final de semana. Ela falou, quantas pessoas eu já vi morrer? Eu não vejo a hora. O cara lá de cima esqueceu de mim. Porque passou muito tempo, as pessoas esperam que pessoas mais velhas. Só que, gente, não dá pra gente achar que a gente é alecrim dourado. As pessoas sofrem acidentes. As pessoas têm diagnóstico de doença grave. Isso não escolhe se é corintiano, palmeirense, branco, preto, rico ou pobre, né? Então, o catolicismo, né, a parte, eu estava falando sobre comportamento, além de ser um detalhe de idade, de estrutura, também é religioso no nosso país. É assim, Deus proverá, Deus sabe do dia de amanhã. Então quer dizer que a sua vizinha é amaldiçoada por Deus, porque ela teve um câncer de mama. E você, nada vai acontecer, né? Gente, não. A gente tem que ter autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade financeira e autorresponsabilidade social. O que eu deixo caso eu não esteja mais aqui? É isso. Não é? Então, estamos na mesma página. Qual o melhor seguro? Vamos falar de seguros bons, seguros de verdade, aqueles que honram na hora do compromisso. A gente tem 2 artigos do Código Civil, né? A pessoa que está te assistindo, ela quer contratar agora. Agora, fazer um pitch de venda. venda. Eu vou deixar, não precisa fazer o pitch que eu vou deixar o seu na descrição aqui. Você é a nossa autora aqui desse conteúdo e você vai sim sempre aí deixar as nossas redes. Eu tenho certeza que muita gente vai te procurar porque talvez nunca tivesse tido a percepção da importância desse trabalho que você faz com tanta maestria, né? Obrigada, Reinaldo. Eu quero parabenizar mesmo, de verdade. Agora vamos falar a verdade aí, que seguros são esses aí que a gente precisa. Eu sei que são algumas situações, né? Mas vamos lá, vamos tentar conduzir aquele que está nos assistindo para que ele possa também ajudar outras pessoas. Até fazer uma avaliação, né, do que estão me oferecendo. Eu acho que o seguro de vida no Brasil, ele tem tido um holofote muito grande, ele está em voga, as pessoas têm falado muito dele, principalmente por conta da reforma tributária, que é um pilar que a gente vai falar aí de sucessão patrimonial. E antes disso, quando a gente acaba recebendo uma oferta do seguro, eu acho importante colocar o nosso telespectador aí na mesma página, de poder avaliar, é um bom seguro? É uma boa empresa? O que eu tenho que olhar para ele? É para mim? É para um solteiro? É para um casado? Então eu gosto de colocar eles dentro de caixinhas separadas, né? Eu tenho seguros que eles são temporários. O que seria esse seguro temporário? É um seguro que tem uma obrigação. Então aí para você que é pai, mãe, né, para você que tem alguma obrigação de time na sua vida, eu gosto de dizer que o seguro temporário, ele é um seguro barato e ele é um seguro que atende muito bem quando você precisa de um alto volume financeiro. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu com o Martim, ele tá com 9 meses, eu tenho uma responsabilidade educacional com ele de pelo menos 20 anos.
No mínimo. No mínimo, no mínimo. Se você pensar na universidade, 25. E outra coisa, os filhos estão demorando mais tempo para sair da casa dos pais, né? 30. Perfeito. Então, de 20 a 30 anos aí, não vou dar colher de chá, tá? É isso mesmo, de 20 a 30 anos. Quanto que custa mais ou menos a educação de uma criança no Brasil? Vamos pensar no geral? Uma milha. Você vai gastar R$1 milhão com o teu filho. Certamente. É escola, é complemento, é uniforme, é alimentação, é inglês. Brinquedo de todos os aniversários. Livros dos educacionais. coleguinhas dele. É verdade. São 30 coleguinhas, 30 aniversários. E tem que chegar com uma sacolinha. Não é? Tem que chegar com uma sacolinha. Gente, aqui nós estamos com a mãe da Maia, que tá aqui, que é a Dara. Ela tá desesperada ali. Ela falou assim, Jesus amado, eu tô passando por isso já, né? Então é uma coisa que a gente sabe que começa e teoricamente tem um fim, certo? Verdade. Então esse tipo de seguro é um seguro que precisa de um alto volume, porque a pergunta que fica é: eu divido isso com meu esposo ou eu sou 100% da minha casa? Pô, se você divide isso com seu esposo, é 50% da responsabilidade para ele, responsabilidade 50% para você. Sim. Sou divorciada, desconfio ali que talvez ele não vá cumprir com as responsabilidades que ele se propôs no momento que ele fez um filho. A gente tá falando com muitos brasileiros aqui, muitas brasileiras, certo? Às vezes a pessoa não consegue nem cumprir com a responsabilidade de uma pensão. Gente, ou não. Desculpa, mas eu tenho que interromper. Mas vai continuar aqui, vai estar gravando. Ela tá se matando ali. Ela tá se entregando. Eu tô entregando tá pensando nas amigas, Reinaldo. Porque ela já se separou, então entendeu? Você tá falando da vida dela. Que você tá colocando. E eu nem conheço a Dandara, hein? Você tá vendo, né? Gente, você tá muito próxima. As pessoas estão muito próximas dessas situações. Dessa situação. Né? Então, se você tem esse cenário na sua casa, né? Porque a gente não tá falando com ninguém aqui, tá falando com você na sua casa. Esse tipo de seguro é muito estratégico. Eu vou dar um exemplo da minha casa, tá? Meu pai teve um diagnóstico, ele teve um AVC não, perdão. Um infarto. Nós tínhamos um certo patrimônio e por conta do infarto, ele se ausentou do trabalho. A gente não tinha convênio médico na época, gastamos uma bala para pagar. Logo em seguida, por uma desestruturação financeira, minha mãe, partiu, né? Não quis tratar da bronca que tinha ocasionado. Um seguro de vida teria feito falta ali, naquele momento. Um seguro de vida em vida que trouxesse alavancagem de risco. Por que eu tô falando disso? Quem que foi impactada diretamente? O meu processo educacional. E a gente tem que baixar o padrão. Aquele colégio que era X foi para Y. Ou até mesmo a bolsa, né? Os filhos acabam pagando o preço. Então, se você acha que na sua ausência, fulano Beltrano vai cuidar do seu filho da maneira que você cuidaria, esquece. Ah, minha irmã cuidaria do meu filho. Bicho, ele vai ser sobrinho, ele nunca vai ser filho. Coloca na tua cabeça que a tua responsabilidade é tua. Então, esse volume financeiro, ele fica bloqueado para a educação daquele filho, é de forma legal, né? Então, isso ninguém toca, né? O juiz não aciona, não passa para ninguém, fica exclusivamente para o teu filho. Estou dando um exemplo aí de como um seguro específico para aquela realidade é importante. Se você vai no banco e pede um seguro, talvez não cumpra com a responsabilidade que você tinha. Não, certamente não vai cumprir. Exato. Não foi preparado, não foi estabelecido, não foi colocado as regras. Eu fico muito feliz quando você fala dos life planners, né? Eles são preparados para poder desenvolver uma estrutura familiar hoje, amanhã e depois. Eles conseguem enxergar num plano de vida algo que realmente o seguro vai ser um grande aliado dentro dessa jornada, né? Porque não é um processo que eu vendo e viro as costas. Não é isso. Eu acho que essa é a grande diferença das seguradoras, né? Vamos por assim, as sérias, né? Seguradoras sérias, vamos por assim. Que buscam pelo cliente saudável, mas nas rupturas ele tem que estar junto. Como você falou aí, que entregou um 500 mil reais, um benefício para alguém que necessitou. Então, eu acho que essa grande responsabilidade. Então, pode continuar, porque aqui está muito interessante esse negócio de seguro aí. E eu vou continuar usando o exemplo dessa família, né? Porque eu poderia utilizar dentro dessa estrutura. Eu brinco que quando a gente está construindo o seguro para o cliente, tem que ser como se fosse peças de Lego. Então vamos supor que essa família estruturada, tenho filhos, já usei uma peça para a estrutura educacional. Foi um seguro temporário. Mas vamos pensar em outro quesito dentro dessa própria família. Vamos pensar na construção de patrimônio deles?
Ah, Marina, mas hoje eu pago financiamento, comecei agora, ou tem um consórcio. A partir do momento que algum bem é passado pro teu nome, né? Então ele estava lá na construtora, passou pro seu nome, você comprou um carro, tá no seu nome, dinheiro do banco tá no seu nome. A partir do momento que o tempo vai passando, a gente tem alguns seguros estruturados para essa etapa. Seja para eu falar assim, quando meu filho se formar, eu queria transformar esse seguro, uma parte dele pelo menos, num intercâmbio. Hoje a gente tem uma parte de seguro que, se nada acontecer, você retira da seguradora, você revende para a seguradora e pode converter isso num carro, no intercâmbio, num volume financeiro que seja para você e para o teu filho, por exemplo. Ou, mais estratégico, eu paguei por um tempo, paguei por 10 anos aquele seguro, agora ele vai se transformar num seguro que a gente chama de whole life, ele é para toda a vida, eu quitei aquele seguro. Eu sei que esse dinheiro vai para a mão do meu filho, independente do momento, porque o conceito não é se eu morrer, é quando eu morrer. Eu sei que eu vou morrer, eu não vou virar a estrelinha dourada, né? No momento que isso acontecer, todo o processo de inventário para acessar o patrimônio, como o ITCMD, né, que a gente ainda vai falar muito sobre isso, ele tá ali, guardado, corrigido, IPCA mais 3, geralmente é o que a gente usa dentro de seguradoras americanas, para que a minha família não tenha preocupação. Então, resumido aí, galera. Primeira etapa, seguros temporários. Segunda etapa, seguros vitalícios. Eu quito por um tempo, esse seguro ele é o meu patrimônio, que ele pode ser acessado no momento de ausência, ele pode ser acessado no momento de retirada, de revenda para a seguradora, ou até mesmo para deixar como herança, tá? Então, esses são os dois tipos aí estruturais. Posso falar de mais um? Deve. E aí a gente fala sobre todas as etapas de vida que esse pai, que essa mãe, que esse empresário, que esse autônomo, ou até mesmo que esse jovem, porque hoje você pode não ter filhos, mas pode ser que você tenha. Então toda a estrutura que a gente desenha no início, ou você ela vai pode... adotar um filho. Perfeito. Hoje tem muita adoção, né? Ou naquela época, a Marina não tinha filhos gerados, mas eu tinha uma senhora de 92 anos na época, que era a minha bebê, né? Então pode ser alguém da família também. Já coloquei seguros de vida para ONGs, por exemplo, para sustentabilidade de uma ONG, quando o mentor não está mais aqui. Então, por isso que a gente falou de versatilidade, né? Mas vamos parar de pensar em morte, vamos pensar em vida mesmo, dessa mãe, desse pai. Pecinhas que a gente chama de pecinhas renováveis. Por que elas são renováveis? Porque em determinado período, dentro desse grande Lego, que foi essa estrutura que a gente criou, pode ser que eu acione. Então essa peça ela vai morrer, mas o seu seguro não. A gente vai jogar fora essa peça porque ela foi utilizada. Então elas são bloquinhos. Até para uma característica pessoal. Às vezes para você é importante um renda hospitalar, às vezes para uma outra pessoa, que é o estatutário, de repente não faça sentido, tá? Então é sempre olhando para o viés do cliente. Vamos olhar para essas pecinhas de forma que ela possa me servir? Falei de quebra de ossos já, mas é uma coisa que a gente tem pago muito. Então eu trago muito isso no sentido de... Tô em casa, vou dar um exemplo de uma cliente, Ju. Beijo que a gente pagou pra ela. Ela tava brincando em casa com a neta, ela tem 54 anos, e ela quebrou o fêmur e esse outro osso que eu não lembro, tíbia. Não sei se foi um osso que fica atrás um pouco, não era a tíbia. Mas ela quebrou 2 ossos da perna, brincando, ficou afastada de trabalhar. A gente pagou um valor de quase aproximadamente 100 mil reais, porque ele é proporcional. As pessoas me perguntam, poxa, era uma pessoa que talvez não precisasse do seguro, porque trabalha por hobby, ela já é aposentada no primeiro trabalho dela, ela foi professora, mas hoje ela trabalha na empresa, né? Eles têm uma empresa familiar e ela faz toda a parte de pagamentos. Como se fosse um RH, como se fosse uma pessoa de um departamento pessoal. E ela falou pra mim assim, eu perguntei pra ela, o que você vai fazer com esse dinheiro? O dinheiro é depositado na sua conta. O que você vai fazer com esse dinheiro? Ela falou... Marina, o convênio me proporciona 2 fisioterapias que eu tenho que me deslocar para fazer a fisioterapia. Eu acho que eu posso me dar o luxo de pedir para o fisioterapeuta vir todos os dias aqui em casa. Na hora eu falei, genial. Ela vai recuperar mais rápido, ela vai ter uma pessoa de confiança, um profissional acima da média, para fazer algo que ela teve que acionar não só o quebra de ossos, mas como cirurgias e como renda hospitalar, porque ela fez uma cirurgia por conta da queda, né? Um grau de osteoporose já por conta da idade, mas olha a complexidade. Foi uma queda boba em casa que com certeza ia impactar financeiramente o bolso dela. E aí eu entro com uma outra pergunta dentro desse ponto. É a pessoa que não é provedora, não tem recursos que ela provém, mas ela é uma pessoa que resolveu ficar em casa cuidando dos filhos. Imagina que você só cuidasse do Martim
falasse assim, não, eu vou... Nossa, que pergunta boa, Reinaldo. Então, essa pessoa precisa de seguro? Vamos lá. Aí, que pergunta boa essa, hein? Muito boa, muito boa. Alguém custeia os hábitos dessa pessoa, né? Água, luz, telefone, a própria... o mercado do mês. Só que ela tem uma função estratégica dentro daquela casa. Exatamente. Provavelmente, ela, por um período ou até hoje, ela faz funções que, se ela trabalhasse, contrataria uma outra pessoa para fazer, correto? Se acontece alguma coisa com ela, E aí? quem supre essas necessidades? Vai ter que contratar alguém. E você concorda comigo que algum bolso, seja ele qual for, seja os investimentos, seja o bolso do esposo, seja o bolso, porque às vezes a gente tem um adolescente em casa. Por que fazer seguro de vida para adolescentes? Você já parou para pensar nisso? Para criança? Claro. A gente tem seguro de vida para criança. Tem. Importante. E é algo que impacta diretamente o bolso dos pais. Se eu tenho um déficit financeiro, Uma criança eu preciso... pode ficar doente. Pode, E totalmente. pode ter toda uma necessidade diferente daquela que o plano de seguro-saúde cubra. E mais, né? Eu posso precisar que a minha mãe, né? Vou dar um exemplo. Se acontece alguma coisa com o Martim hoje, talvez o meu trabalho vai ser impactado. Com certeza. O foco total é na recuperação do meu filho, né? É ali onde a gente acaba tirando do que a gente tem, do que a gente não tem, pro bem mais Porque precioso a da grande nossa maioria, vida. só pra gente fechar essa parte, a grande maioria das pessoas acham que o seguro só é para o provedor. E aqui eu quero fazer um alerta realmente que não é só para esse provedor. Não. Na verdade, nós temos que pensar a representatividade dessa pessoa, porque às vezes as pessoas não trabalham externamente, mas ela cuida de toda a base da família. Ela que faz compra, ela que compra roupa, ela que limpa, ela que passa, que ele faz. Quer dizer, na verdade, ela é o CEO da casa. Se ela é o CEO da casa, eu preciso fazê-la que também tenha os mesmos. E eu falo sempre que ela não só tenha o seguro, como também tenha uma previdência privada, para Perfeito. que ela possa realmente buscar por essa receita recorrente, porque talvez amanhã esse provedor possa ter problemas também. E ela não precisa somente depender do provedor. Tem tanta coisa nessa área, não? Não, e eu tenho um caso familiar muito próximo de uma situação que foi exatamente como você falou. Ele era empresário, né? A esposa, ela até trabalhava na empresa, mas você acredita que ela não era registrada? Nunca recolheram o INSS, É incrível, né? é incrível. Porque, pô, é da minha família, pra que eu vou registrar? Por que eu Incrível. vou pagar imposto? Né? Não, tá aqui por fora. E esqueceram de pensar nessa esposa, nessa auxiliadora, nessa parceira de vida, né? Nessa sócia de vida. Sim. Pô, você paga o salário do seu sócio, mas você esquece de pagar o INSS dele ou fazer algum tipo de contribuição. E hoje os dois estão com uma idade avançada, a empresa quebrou, né? Não se atualizaram, né? Tiveram alguns problemas fiscais ao longo dos anos e hoje os dois dependem dos filhos. É complexo, né? Um assunto delicado, mas que a nossa função como agente de mudança do Brasil é essa. É entrar na casa do brasileiro e olhar para ele nesse 360 graus que eu falei no início, que é uma das grandes funções da minha vida. Poder trazer esse brainstorm aí pra galera pensar mais no assunto. Quanta informação. Demais, a galera deve estar meio... Nossa, Não, e mas agora? O que eu olha, vou fazer? é tão útil, né? Foi muito esclarecedor. Sem dúvida alguma, temos muito para falar sobre esse tema. Não é só hoje aqui, né? Nós vamos trazer muitas outras vezes essa grande especialista, né? Ela é uma doadora e uma contribuinte para sustentabilidade das nossas famílias hoje, amanhã e depois. Então eu fico muito feliz. Obrigada. Que nós temos um outro episódio também que vai ser muito legal. Esse aí é bombástico. E se você tem dúvida também, pode mandar as suas dúvidas que a gente vai encaminhar tudo para essa moça aqui. Conhece muito. A mãe do Martim não é fraca, não. Ela é, 10, né? Parabéns, querida. Ele que tá lascado, né, Não Reinaldo? tamo junto. Vem com a gente. Bora, Temos mais gente. episódio aí, mais informação para você sobre seguro de vida.